Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube da Cubus Academy. No vídeo de hoje, nós vamos construir o nosso primeiro sistema de rotas no React.js. E para isso, nós vamos utilizar a biblioteca React Router DOM. Nós estamos na versão 6 da React Router DOM e algumas mudanças foram feitas da V5 para a V6. E nós vamos aprender a criar o nosso sistema de rotas utilizando essa importante biblioteca. Antes de nós partirmos para o vídeo, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e também os seus comentários sobre quais conteúdos você gostaria de ver aqui nesses vídeos. Então, a gente se vê depois da vinheta. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o meu terminal para que nós possamos criar a nossa aplicação utilizando aqui o vai. Então eu vou entrar dentro da pasta que eu quero criar o meu projeto e vou criar aqui o nome do meu projeto. Eu vou utilizar aqui o npm create invite e ele vai solicitar que eu fale qual o nome do meu projeto. Então eu vou chamar aqui de first routes. Ele pergunta qual que é a biblioteca, qual que é o framework que eu quero utilizar. Eu vou selecionar aqui React.js e quero utilizar com o TypeScript. Rapidamente ele já cria para a gente aqui essa aplicação e eu posso entrar dentro dessa minha pasta e rodar o comando npm install. Ele vai instalar as dependências para mim aqui. Prontinho, já está instalado. E eu vou abrir isso aqui dentro do meu Visual Studio Code. Para isso eu digito o comando code. Ele abriu aqui no meu navegador e também já vou executar esse código. Para isso rodo o comando npm rundev. Ele já está executando na porta 5173 e eu vou abrir aqui no meu navegador e vou trazer para essa página que a gente está vendo aqui. Localhost 5173. Já está executando aqui o nosso projeto. Eu vou colocar o VS Code lado a lado aqui com o meu navegador e nós vamos começar a trabalhar aqui dentro dos nossos arquivos. Dentro de SRC, eu vou começar organizando um pouquinho melhor as pastas do meu projeto. Então eu vou criar uma pastinha chamada Components. Isso não quer dizer que a gente obrigatoriamente vai utilizar a pasta Components, mas é um padrão que a gente gosta de ter para organizar os nossos projetos. Uma outra chamada Pages, que é onde vão ficar as nossas páginas. E agora eu vou criar aqui dentro de Pages uma chamada Home. Dentro de Home eu vou colocar o arquivo app.tsx e o app.css. Já o projeto para de funcionar por conta dos imports, mas não vamos mexer neles ainda, tá? Não vamos resolver o import ainda não, porque nós vamos modificar o nome dos nossos arquivos. Então eu vou fazer aqui um rename chamado index.tsx e esse outro aqui chamado styles.css. Eu gosto de criar uma pastinha chamada styles também e coloco esse index.css ali e gosto de chamá-lo de global.css. Agora sim eu vou resolver os imports aqui da minha aplicação, tá? Primeiramente eu vou apagar também aqui esse logo do React que a gente não vai utilizar. Vamos lá em main.tsx e vamos resolver os imports agora. Aqui não vai ser mais app, eu vou minimizar aqui o tamanho, deixar a fonte um pouquinho maior, fonte um pouco menor para a gente visualizar mais coisas, né? Pegar de dentro de Pages o meu home, ainda continua quebrado a aplicação aqui do lado esquerdo. Agora eu vou colocar esse home aqui dentro e agora ele aponta que o erro está no import do arquivo index.css. A gente vai resolvendo passo a passo esses problemas até a gente chegar na execução do projeto e depois a gente pode sair aí modificando tudo, tá? Eu vou colocar aqui então para /styles/global CSS. Aí ele começa a subir e mostrar onde estão os outros erros, né? O outro erro aqui ele me diz que está dentro, deixa eu abrir aqui melhor, do home index CSS. Então nós podemos fechar o main.tsx por enquanto, lá em home index.tsx e vou remover algumas coisas aqui que eu já sei que eu não vou utilizar. Por exemplo, todos esses caras ali de cima. Eu vou importar o meu styles CSS. Vou remover esse count. Esse class name aqui também vou remover. E vou apagar todo esse conteúdo, deixar somente aqui o H1 Hello World. Olha só, já está funcionando. Só que aqui o nome está app e eu quero que seja home, para manter o padrão de nomenclaturas. Prontinho, já tenho aqui então o meu projetinho funcionando e agora está bem mais tranquilo para a gente começar a trabalhar aqui. Lá em main.tsx eu vou remover esse React Strict Mode, que agora está funcionando.
Posso pressionar Alt Shift O para remover o React. E basicamente a nossa aplicação está começando aqui a tomar a forma que a gente quer. Agora eu vou instalar o quê? O React Router DOM, que é a biblioteca que a gente vai utilizar para trabalhar com roteamentos aqui. Se você abrir no navegador, React Router DOM, você vai ver a documentação. E aqui ela explica exatamente como você pode utilizar. Lembrando que nós temos a V5, que é a versão um pouco anterior, e temos a versão nova, né? E aqui você pode simplesmente utilizar essa sintaxe aqui de códigos para trabalhar dentro do seu projeto. Deixa eu colocar no Light aqui, dar uma dor no olho de vocês aí, né? Nós temos aqui a possibilidade de seguir essa documentação do zero. Mas eu já fiz a leitura das mudanças que sofreram a V6 e sei como estruturar essa aplicação. Então, para a gente não perder tanto tempo, vamos fazer junto aqui. Eu vou começar abrindo o meu terminal e vou instalar aqui o meu npm install react-router-dom. Lembrando que você pode utilizar o yarn ou o pnpm para fazer as instalações. Isso tanto faz. Já está instalado. Quando a gente está trabalhando com TypeScript, a gente geralmente tenta instalar aqui os types, né? Mas olha só, types. Olha só, vamos lá. Prontinho, já está instalado. Utilizando sempre a dependências de desenvolvimento. Por quê? Porque os types não precisam ir para a produção. Então a gente tem aqui a possibilidade de instalar os types como dependência de desenvolvimento, que só funciona aí no seu ambiente de desenvolvimento. Podemos fechar aqui. Posso fechar o main.txt. E agora eu vou aqui em arquivos e vou criar aqui um routes.txt dentro de src. E aqui dentro desse arquivo vai acontecer as principais configurações do nosso sistema de rotas. Então eu vou importar aqui de dentro de React Router DOM. Eu vou importar aqui o meu routes e o meu route. Vou criar um componente chamado main routes que retorna um conjunto de rotas. Então vou utilizar o meu routes. Faço aqui também um export default no meu main routes, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para eu já pôr a minha primeira rota e vou pôr aqui a minha primeira rota. E aqui eu passo o element, que é qual elemento que eu gostaria que tivesse nessa minha rota. Então eu vou pôr aqui simplesmente qualquer código, vou colocar um H1 aqui, minha página. E aqui eu vou fechar o meu route. Só que ainda está faltando uma coisa nesse meu componente route aqui. Eu preciso do meu path, que é o caminho para onde vai ser, quando a gente digitar aquela URL, para onde ela vai redirecionar. Então a minha rota principal, que é a rota raiz, né, que é a nossa rota barra, vai redirecionar para esse elemento aqui, que é um componente do React. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá em main.txt, agora eu vou utilizar aquele sistema de rotas dentro da minha aplicação. Para isso eu preciso fazer o seguinte, importar novamente aqui de dentro de React Router DOM, um cara chamado Browser Router. E esse Browser Router, eu vou por aqui, ó, Browser Router. E dentro dele eu preciso pôr aquele componente chamado Main Routes. Então eu vou criar aqui, import Main Routes. E dentro do Browser Router eu coloco o meu Main Routes. E olha só, temos ali o minha página sendo exibida. A gente pode remover o import do meu home aqui da linha 2. E na onde nós vamos colocar todas as nossas páginas agora? Nós vamos colocar todas as nossas páginas aqui dentro do meu routes.txt. Então notem que aqui dentro de element pode ser qualquer JSX. Como nós vamos ter uma página que foi colocada dentro de um componente que nós criamos aqui dentro da minha pasta pages home index.txt, por conta disso nós vamos utilizar esse componente para colocar na rota raiz. Mas ali poderia ser qualquer código do JSX. Aproveitando aqui, eu vou fazer uma pequena modificação em styles.css. Uma pequena grande modificação que é apagar tudo que tem ali dentro, né? Eu vou vir aqui em styles também e vou remover muita coisa daqui. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo que a gente não precisa. Esse média, esse button. Vou deixar ali o meu H1. O meu body eu vou deixar por enquanto assim. E esse conteúdo aqui, ó, asterisco, box sizing, border box, margem 0 e um padding 0. Tendo feito isso, já está com as configurações que eu precisava. Aqui do meu body eu posso remover e tá tranquilo. Meu foco não é o CSS. Então agora eu quero utilizar esse componente home lá no meus routes.txt. Para isso, o que eu faço? Eu vou importar aqui o meu home, import home from ./pages/
home e coloco como um elemento o meu home. Tendo feito isso, olha só, temos ali agora Hello World. E agora a gente pode criar várias páginas aqui. Para a gente entender melhor isso aqui, eu vou lá em index da minha home e vou colocar aqui escrito home. Vou copiar essa pasta home aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V nela e chamar ela de dashboard. Dentro de dashboard index, eu vou modificar aqui para dashboard, aqui da mesma forma. Ok. Lá em routes.txt, eu vou colocar uma duplicação desse route, só que aqui, ao invés de home, vai ser dashboard. Ele já importou automaticamente ali em cima para mim, e aqui vai ser barra dashboard. Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho a minha parte do navegador, e agora eu vou colocar aqui barra dashboard. E olha só, ele me mostra o componente do dashboard, que é a minha página. Como que a gente faria aqui uma navegação de forma simplificada aqui, sem criar muitas configurações, diferentemente do que a gente faz dentro dos nossos cursos, que é explicar cada um dos detalhes e explicar as melhores práticas que a gente utiliza ao criar um sistema de rotas. Por exemplo, rotas protegidas, rotas públicas, rotas privadas, redirects, outlets, criar layout, tem muita coisa, né? Mas o foco aqui é a gente aprender um sistema de rotas simples. Eu quero fazer a primeira navegação entre essas páginas utilizando um componente. Para isso, eu vou vir aqui em Components e vou criar um componente chamado Header com index.txt dentro dele. Vou colocar aqui também um styles.css e aqui em index.txt eu vou colocar um function chamado Header e dar um return e vou importar aqui também o meu ponto barra styles.css e aqui no meu header eu vou ter uma tag chamada header que vai ter aqui por enquanto um H1 header, tá? Vou fazer aqui um export default no meu header. Eu tenho a extensão do tab9 aqui, mas às vezes ela mais me atrapalha do que me ajuda, tá? Vamos lá. Agora eu vou utilizar esse meu header aqui no meu dashboard. Header tá ali e a mesma coisa no meu home. Header. Então se a gente for lá no meu home agora, está ali. Bom, maravilha. Dashboard tá com o meu header e tudo mais. Agora o que a gente pode fazer? Eu vou fechar tudo isso aqui e vamos trabalhar um pouquinho lá no header. Lá no meu header eu vou ter escrito aqui meu site. Tá? Não vai ser um H1, vai ser um H2 para ficar um pouquinho menor. E aqui nós vamos ter um cara chamado link do próprio React Router DOM. O to é para onde nós queremos redirecionar. A rota barra vai me redirecionar para home. Aqui ele colocou algumas coisas esquisitas. Agora a rota dashboard vai me redirecionar para a página dashboard. Então olha só, temos dois links ali, né? Maravilha. Aqui no meu styles, eu vou falar que o meu header vai ter um display flex, um align items center e um justify content space between. A gente já tem agora a estruturinha que a gente precisava, né? Para a gente melhorar um pouquinho, o que eu vou fazer? Aqui em index.txt, eu vou colocar esses dois links dentro de uma div. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Styles e vou fazer o seguinte. Ela vai ter um height de 64px, um width de 100vw e um padding de 16px. Ok? Tendo feito isso, nossa barrinha já tomou algumas formas, né? Vou colocar aqui também um background color purple, para ficar todo roxinho ali. Tem a div, que é uma filha de header. Então vou falar aqui header div vai ter aqui um display flex com um gap de 8px. E aí criou o espaçamentinho entre os meus links. E aí posso melhorar um pouquinho mais. Header div a vai ter aqui um text decoration none e um color white. Olha aqui. A extensão que eu estou utilizando aqui, que me sugere essas coisas, chama-se tab9. Você pode instalar ela aí no seu VS Code também. Chama tab9. Opa, vamos lá no começo. Tab9
autocomplete. Você instala e ela já começa a te sugerir alguns códigos. Beleza? Agora a gente pode fazer também um header div. Olha só que legal. Ele já sugeriu um código para mim aqui, ó, que modifica a cor da minha fonte quando eu passo o mouse em cima. Mas eu quero que tenha um text decoration underline para quando passar ter esse underlinezinho. O nosso header aqui, ó, tá prontinho. Se a gente clicar em home, ele já está navegando para dashboard da mesma maneira. Mas a gente precisa melhorar um pouquinho esse layout aqui, né? Tá meio feio. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em home. Quando o home já está aqui na nossa tela, né? Vou lá em home e vou mexer um pouquinho nessa estrutura. Primeiro eu vou colocar esse H1 dentro de uma div. A minha div aqui em cima vai ter uma class name chamada container home. E essa daqui de baixo vai ter um class name chamado content home. A gente vai fazer uma repetiçãozinha de código, mas por questão de você visualizar e como formatar os códigos individuais, né? Se você quiser aprender a trabalhar com melhores escritas de CSS, trabalhar com módulos no CSS, temos os nossos cursos que traz essa clareza para você. Então aqui eu vou colocar o meu container home com um display flex, um flex direction column e um min height de 100 VH. Maravilha. Vou colocar aqui também um justify content space between, isso. Agora jogou cada um para a sua parte de baixo, né? Então agora eu venho aqui no meu content home e faço que ele vai ter um width de 100 VW, né? Pode ser aqui. Um min height calculado, que é a altura total da minha página menos o tamanho da minha barra, que é 64px. Olha só, ele já ficou lá em cima. E aqui eu posso colocar um display flex, um align items center e um justify content center também. E aí ficou centralizadinho, né? Se você quiser pegar esse código aqui, que não é algo muito indicado, né? Dá um Ctrl C e Ctrl V e colocar aqui em dashboard e só modificar para dashboard e aplicar esse mesmo conteúdo aqui, ó, em index com um class name container dashboard, já melhorou um pouquinho. Coloco esse H1 dentro de uma div, com class name content dashboard, colei, prontinho, tá tudo centralizado, né? Agora, o que é importante a gente saber? Que esse código CSS aqui, eu preferi repetir ele pelo seguinte: possivelmente dashboard e home vão ter uma estrutura bem diferente, né? Na maioria dos projetos. E se eu simplesmente colocar uma classe que se repete para os dois, as estruturas que eu vou ter que criar aqui, nesse momento são iguais, mas daqui a pouco eu preciso mexer muito com elas, né? E se eu preciso mexer muito com elas, cada um vai ter sua particularidade, e aí o CSS é preferível que você tenha essa repetição de código, né? Mas resumidamente, nós criamos aqui o nosso sistema de rotas utilizando o React Router DOM. É óbvio que falta muita coisa ainda para você ter um sistema completo, como rotas protegidas. Temos a criação de layouts utilizando o componente Outlet do React Router DOM. Tem o sistema de rotas públicas, privadas, protegidas. Sistema que trabalha com autenticação. Tem muita coisa que dá pra gente ver com o React Router DOM. Mas você já conseguiu criar o seu primeiro sistema de rotas utilizando essa importante biblioteca. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar também os seus comentários para tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui. Você quer ver sobre React.js, Vue.js? Quais tecnologias você gostaria e quais bibliotecas ou funcionalidades de uma aplicação com front-end e também back-end você gostaria de ver aqui nesse canal. A gente se vê então aí numa próxima oportunidade.